muitas vezes que a civilização romana termina na Península com as invasões bárbaras do princípio do século V depois de Cristo. Bom, eu penso que isto é só uma meia-verdade, porque é certo que os bárbaros mutilaram, incendiaram, degradaram as cidades que encontraram, chacinaram populações. Bom, de certo modo, eles destruíram uma civilização, mas não conseguiram substituí-la por nenhuma outra. Os peninsulares continuaram a falar em latim, continuaram a plantar os olivais, continuaram a colher o seu vinho, porque realmente os bárbaros não tinham uma civilização superior que se nos pudesse comunicar. Mas é evidente que as invasões bárbaras são um facto muito importante. Iniciam-se no ano 409, grandes bandos de povos germânicos, são os alanos, os vândalos, os suevos, atravessam as gargantas dos Pirineus, penetram na Península Ibérica e derramam-se um pouco por toda a parte. É curioso que a resistência dos romanos foi muito fraca. Em muitas partes nem resistiram. Bom, e a explicação é esta. É que os romanos também estavam a atravessar uma crise, era uma civilização inteiramente baseada na escravatura e, naturalmente, os escravos não estavam dispostos a lutar e a dar a vida pelos senhores que os oprimiam. Senhores que, diz um escritor dessa época, por vezes eram mais bárbaros do que os próprios bárbaros. Mas no ano de 516, portanto, cerca de um século depois, chegou à Península uma outra grande invasão de povos germânicos, eram os visigodos. Os visigodos estavam já há muito tempo no Império, portanto, estavam, de certo modo, mais civilizados, mas também não eram portadores de uma cultura superior e, por isso, eles não puderam enriquecer a cultura peninsular. Apesar disso, eu acho que a influência na história das invasões visigóticas foi realmente muito grande. É com os visigodos que nasce uma classe nova, uma classe que não era conhecida na época romana, a nobreza. Os visigodos chegam, apoderam-se das terras e, portanto, ficam proprietários, servidos pelos antigos donos, que agora são os servos, e são realmente uma outra raça. Ora, um fidalgo é exatamente isso. É um grupo étnico diferenciado, mais branco, a pele mais clara, até se dizia que eles tinham sangue azul, porque a pele era branca. Uma classe militar, eles vinham da guerra, eram cavaleiros, ao passo que os outros tinham que viver do trabalho, e uma classe proprietária, que vive do fruto de uma terra trabalhada pelos outros. É a nobreza que vai ter um papel importantíssimo durante toda a Idade Média. É também com os visigodos que a Igreja assume um papel muito importante dentro do Estado. O clero católico já tinha surgido durante a época romana, porque o cristianismo instala-se no mundo romano. Mas a importância política desse clero dentro do Estado, esse é um facto que só acontece com os visigodos. Porquê? Exatamente porque os visigodos não têm cultura, não sabem latim e precisam do apoio dos bispos. Os bispos que, de certo modo, representam a continuação da cultura latina. As leis durante a monarquia visigótica são feitas nos concílios pelos bispos e o clero aparece como uma classe com um grande poder. Bom, e aqui temos como clero e nobreza, dois elementos fundamentais na sociedade medieval
aparecem respectivamente na época romana e na época visigótica. Vamos ver a seguir como com os mouros é o povo livre que vai surgir. Os muçulmanos invadiram a Península Ibérica no ano de 711. A invasão, como sabem, vem do norte da África, atravessa o Estreito de Gibraltar, estreito que tem esse nome de Gibraltar precisamente por causa dessa invasão, é que o general chamava-se Tariq e passou a chamar-se ao estreito Jebel al-Tariq, quer dizer, o Estreito de Tariq, e devo-lhes dizer que teve um êxito militar fulminante. Os exércitos mouros derrotaram completamente os visigodos na grande batalha de Guadalete, isso é que foi em 711, e 3 ou 4 anos depois eram donos de toda a península, toda com uma exceçãozinha lá em cima nas Astúrias, mas dominavam praticamente toda a península. Como é que se pode explicar essa queda tão rápida da península nas mãos dos invasores? Bom, há duas razões fortes. A primeira é que os visigodos tinham o monopólio das armas. Só os nobres visigodos é que podiam ser militares, é que tinham arte da guerra. Os outros não tinham nada a ver com a guerra, portanto, nem sequer foram vencidos. As populações hispano-romanas permaneceram na paz. A segunda razão era a grande tolerância religiosa de que os muçulmanos deram provas. Os muçulmanos usavam este sistema. Invadiam realmente as dioceses cristãs, mas se os cristãos aceitassem pagar um certo tributo, podiam manter o seu culto, as igrejas abertas, os seus sacerdotes, tudo como dantes. Bom, claro que se não pagassem esse tributo, mas se submetessem à lei do Islão, passavam a ser iguais aos outros. É claro que, naturalmente, os próprios mouros estavam interessados em receber o tributo. Portanto, não houve também grandes perseguições por motivos religiosos. O domínio dos muçulmanos na península teve uma importância muito diferente conforme foi no norte ou no sul, porque eles lá nas regiões do norte estiveram um pouco mais de 100 anos. E aqui no sul, eu digo aqui no sul, porque lhes estou a falar diante de um castelo construído pelos mouros, Castelo de Alcácer do Sal. Alcácer do Sal, por exemplo, só foi reconquistada pelos cristãos no ano 1217. Esteve de mais de 400 anos em poder dos mouros. Claro que é uma influência muito mais duradoura. Do modo geral, costuma dizer-se que a influência dos árabes se deu sobretudo na agricultura, na introdução das novas plantas e nas técnicas do regadio. Bom, tudo isso é verdade, mas isso teve importantes consequências na sociedade. O regadio permite que uma parcela pequena de terra sustente uma família. É o árabe que traz consigo a horta, e o hortelão é um homem livre, vende os produtos do seu trabalho, vende-os na cidade. É assim que nasce um povo independente, um povo senhor do seu próprio destino. Penso, portanto, que estão agora definidos os 3 elementos da sociedade medieval portuguesa: clero, surgido ainda na época romana; nobreza, nascido no tempo dos visigodos; e o povo, que nasce na época dos mouros. Depois da invasão dos mouros, um pequeno número de cristãos continuou a resistir nas montanhas das Astúrias. É a história de Covadonga. Ainda hoje Covadonga é considerado uma espécie de lugar sagrado.
Bom, e essa pequena guerra, à medida que o poder dos mouros ia enfraquecendo, essa guerra ia avançando sobre a antiga terra dos mouros, e é essa guerra que se dá o nome de Reconquista. É claro que há muitas opiniões sobre o que foi a Reconquista, e eu creio que de facto trata-se do restabelecimento do regime de servidão que tinha sido derrubado com a derrota dos visigodos. Os novos senhores que vêm do norte chegam, os lavradores livres das aldeias são obrigados a voltar à sua antiga situação de servos da gleba, e por isso houve realmente muitas revoltas dos cristãos contra os seus novos senhores. Há mesmo um documento que chama a estes cristãos que cá tinham ficado os libertinos, quer dizer, os filhos dos escravos, e que diz que eles se revoltavam contra os seus antigos senhores, mas que eram reconduzidos à primitiva servidão, in pristinam servitutem. Isto revela claramente o caráter social da Reconquista. Os nobres vinham a poder